Então vamos lá, capítulo 18. Falamos semana passada da religiosidade com muita veemência, né? Foi uma palavra que eu achei interessante. Eu mesmo depois fiquei assim, legal, gostei da palavra também. Né? Até para mim mesmo foi bom, porque depois eu peguei, quando o Léo postou na internet, eu fiquei testando a palavra e a palavra foi muito para mim também, eu gostei daquilo. Né? A gente falou da religiosidade, a gente falou do Paulo, né? Estava no aerópago e aí viu aquelas imagens dentro daquele local. Olha que coisa legal, cara. Aqui que Paulo estava? Onde Paulo estava, gente? Onde Paulo estava? Paulo estava num local cheio de imagens, pô. Qual é o aerópago? O que era? Era o local onde os judeus estavam administrando, mas tinha um monte de quê? Casinhas com algumas imagens da devoção das pessoas. Mas quem eram os judeus? Os judeus eram pessoas comuns? Os judeus eram religiosos. Os judeus conheciam a lei, os judeus conheciam o Torá. Então os judeus, na verdade, estavam dentro da sinagoga, e Paulo vai a esse local, vai a esse aerópago, e vê ali um monte de casinha, mas tinha uma ali, né, de um Deus desconhecido. E aí vem depois Paulo falando que ele não habita nesse lugar. Ele não habita em templos feitos por mão de homem, ele habita dentro da gente, olha só. Mas Paulo esconde, por que Paulo foi àquele lugar? Porque Paulo estava cheio de Deus. Deus não precisa temer. Quando as pessoas falam para você alguma coisa ruim, sei que eu vou botar teu nome na macumba, hein? Cuidado, você era assim, agora vai passar por isso, hein? Para com isso, pô. Nenhuma maldição vai estar sobre você se você estiver em Deus, pô. Não tem esse negócio de dizer que essas maldições vão cair em você. Não vai cair maldição em você. Por quê? Você está em Deus. Você está carregando a própria presença de Deus. Então Paulo vai a esse lugar, cara. E ele chega nesse lugar, lá o que ele vê? Ele vê um monte de coisa errada, um monte de coisa estranha. Mas Paulo vai ali, o que ele faz? Ele prega o Evangelho. Ele quebra a religiosidade. Ele quebra alguma coisa que ainda é até nesses dias de hoje. Nós temos muito medo de muita coisa, né? Viu? Não sei se você já passou por isso, passar num local que tem lá um despacho de macumba. Né? Antigamente eu tinha essas maneiras que eu fui ensinado assim, né? Tinha que passar e pedir licença, dá licença aí. Passou por isso? É isso, eu passava, né? Aí, não sei se vocês passaram por isso, eu passava, né? Porque eu fui ensinado assim, pô. Porque meu avô era espírito. Aí tinha lá, né? Lá onde eu morava. Licença para dois, licença para três. E assim, um medo para né? Então tinha lá o despacho, né? Aí tu chegava e dá licença. Tem que pedir licença, né? Claro, na ignorância nossa, nós vamos fazer, porque você é ensinado daquele jeito. Aí você compreende que é Deus. Né? Compreendi, não, sei quem é Deus, Deus está comigo, estou orando, estou buscando. Pô, não preciso pedir mais licença não. Eu vou passar, pô. Porque o meu Deus é o Deus poderoso. Foi isso que aconteceu com Paulo. Paulo, na verdade, quando ele entra no aerópago, ele está se deparando com um monte de divindade estranha lá, que não era o próprio Deus. Mas nem por isso ele deixou de entrar, ele foi àquele lugar porque maior era o que estava com ele. Podemos receber isso. Tem algumas pessoas que ainda passam por esses conflitos. Até hoje, conversa, e às vezes tem algumas pessoas, olha, teu nome vai para a boca do sapo. Não tem nem tem mais isso. Passou por isso agora? Não, pensei nisso agora. Passou isso agora? Boca do sapo, teu nome vai para não sei o quê. Vou costurar, não tem maldição sobre você, não tem maldição sobre mim. E quando você compreende isso, você vai entendendo e vai buscando mais Deus, você vai vendo a grandeza de Deus. Sabe que você só consegue ver a grandeza de Deus quando busca Deus. Porque está tudo no referido do olhar. Como é que você vê Deus? Eu vejo Deus bem de longe. Eu oro pouco, eu leio pouco a palavra. Tá bom, só celinha, a gente vai dar uma palavrinha, começar a fazer isso, de manhã eu vou acordar, vou orar. Aí você começa a ver Deus muito maior do que você via antes, você começa a ter relacionamento. Entendeu? Então, quando a gente não tem relacionamento, nós começamos a ver Deus pequenininho, mas Deus quer que você o veja grande. Mas para que você o veja grande, você precisa ter um relacionamento mais constante. Não é um relacionamento só de quinta, é de amanhã, quando você acordar, quando você sair daqui. É de entender isso e falar para ele, Senhor, agora começa a te ver como grande mesmo, tu é o Deus poderoso, tu é o Deus que pode todas as coisas, tu é o Deus do impossível, como nós cantamos aqui. Mas como que eu vou saber que é o Deus do impossível se quando eu estou diante de uma crise, eu não exercito a minha fé a ponto de o ver como esse Deus que vai fazer o impossível na minha vida? E para que eu veja que Ele vai fazer o impossível na minha vida, eu preciso me relacionar com Ele, e nesta relação, eu começar a perceber quem é Deus. Meu irmão, sai daqui hoje com essa palavra. Não sai daqui desistindo, não sai daqui derrotado, não sai daqui achando, meu Deus, não sai, por favor. Sai daqui achando que é o seguinte, amanhã vai ser melhor que hoje. Amanhã vai chegar uma bênção, amanhã vai chegar uma presença maior. Amanhã, onde eu colocar a ponta no meu pé, vai ser diferente. Porque o Deus do impossível está comigo, eu me relaciono com Ele, você canta, você sente a presença de Deus aqui, você sente a graça de Deus, e aí de repente você chega num lugar e fica muito temeroso. Não, você tem que ir com a cara de profeta, tem que ir com a cara de vencedor, tem que ir com a cara do Deus que você conhece. Parece que a gente conhece um Deus muito esquisito, né? Todo mundo está com medo, caraca, Deus, meu Deus, aqui não,
de profeta, feliz, alegre, porque o ungido, lembra da semana passada? O ungido, príncipe da paz, Pai da eternidade, está conosco. Você carrega isso. Você é templo do Espírito Santo. Por isso que Paulo falou isso. Deus não habita no meio desse negócio aqui, em templos feitos por mão, mas Ele habita no nosso corpo. Nós somos a sua habitação. Então quando você o aceita como Salvador, como se aceita como Cristo ungido, eu não consigo ver Deus em um lugar feio. Só consigo ver Deus em um lugar bonito. Por isso quando você vê os crentes bonitos, felizes, né, é aquele sinal de que Deus realmente está com ele. Você vê crente de carimbo raro, triste, carro puto, você bota um pé atrás. Porque se Deus só habita só em lugar bonito, nós precisamos ser bonitos para Deus. Então, gente, por favor, saia com isso. Então, Atos 18 fala que Paulo sai de Atenas, né, e vai para Corinto. Né? Vocês leram isso? Foi muito legal porque Paulo está saindo de onde? Essa cidade, na verdade, Corinto, ela fica na Grécia. Grécia, cidade grega. Né? E ele vai para um outro local. Ele vai para Corinto. Só que tem assim... Desculpa, eu lembrei que é uma cidade cheia de misticismo. Cheia de misticismo, né? Na verdade Então Corinto, na verdade, é uma cidade que ela é totalmente desprovida de qualquer conceito moral. Paulo sai de um local que idólatra. Paulo estava em Atenas. O que era Atenas? Atenas é o centro da religiosidade, centro da idolatria, centro do desconforto para Deus. Porque Corinto era uma cidade muito grande. Corinto era uma cidade assim enorme. Era o centro comercial do mundo existente. Então você imagina o que era Corinto. Paulo está indo para esse lugar. E aí quando Paulo sai para esse lugar, ele encontra o quê? Imoralidade. Por isso que quando você vê as cartas de Paulo à igreja de Corinto, você vê Paulo batendo muito o quê? Em cima disso. Paulo estava assim desesperado com tudo que estava acontecendo. Porque Paulo chegou a um local que havia somente imoralidade. Então a prostituição era uma coisa muito forte. A prostituição era uma coisa muito operante no lugar. E aí Paulo começa a refutar a ideia da imoralidade naquele local. E aonde que Paulo vai? Ele encontra com duas pessoas, né? Ele encontra com Priscila e com Áquila, né? E aí ele vai pregar a palavra. É legal, né? Você vê assim, Paulo está no local sozinho. Isso é legal, porque as duas pessoas que chegaram aqui naquele local, a cidade de Corinto, eram pessoas que tinham a mesma profissão de Paulo. Às vezes as pessoas dizem, Paulo não fazia nada, Paulo era construtor de tenda. E aí a Bíblia fala que eles chegaram naquele local e começaram a trabalhar junto. Fala de que, olha só o que isso fala, amizade. Às vezes nós estamos nos isolando, nós ficamos muito sozinhos na nossa, né? Não nos convertemos, não quero mexer com ninguém, não, ó, deixa eu comigo e tal. Mas Paulo está em Corinto necessitado. Ele está dentro de um local idólatra, imoral. Uma imoralidade plena acontecendo naquele lugar. Aí de repente, quando ele menos espera, chega uma pessoa de Roma, porque o imperador tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma, e esses judeus que saíram de Roma vão para os lugares. E aí encontra esses dois camaradas, esse casal, encontra com Paulo em Corinto. Mas como é que Paulo está? Sozinho. A falta de relacionamento faz mal. Como é bom quando a gente se relaciona, quando a gente bate papo, quando a gente conversa. Quando a gente conta para a pessoa a nossa necessidade. Pô, Gabriel, estou precisando, né? Às vezes viu o garoto tão pequeno aqui, igual o Gabriel. Né? A gente, não, vou falar com adulto, né? Mas o Gabriel tem uma palavra profética para a gente nem sabe. Né? Quando entrou esse casal em cena, você vê que além de ter uma amizade com eles tinham a mesma profissão, até nisso. E as pessoas na igreja, nas sinagogas, mas com um comportamento totalmente diferente. Isso, eles conheciam a lei, mas nem por isso era uma coisa que mexia tanto com eles, a ponto de eles largarem todos os raciocínios errados que eles estavam fazendo. Pelo contrário, na verdade isso aí era uma maneira de eles acharem que era alguma coisa. E aí assim, mistura, né? Aí chega uma hora que Paulo começa a ficar tão chateado com tudo. O que Paulo faz? Paulo lava minhas mãos, lava meus pés, eu não quero nem saber mais, eu estou falando para vocês que Cristo é o ungido, que Jesus é o Cristo, vocês não querem saber, eu lavo minhas mãos. Você viu isso na Bíblia, quando você leu? Não foi? Aí você viu que foi bacana? Que aí ele está ali naquela controvérsia dele, naquele pensamento de desistência dele. Por quê? Ele está diante de uma situação que ele não vê nada mudar. Então olha quantas coisas que a gente consegue perceber nessa palavra. Primeiro, relacionamento, muito legal, precisamos ter. Você vê Paulo desistindo. Quando você desiste, gente, desistência é sinônimo de não acreditar, principalmente quando se fala de Deus, em Deus. Desisto. Ah, não aguento mais. Sabe que eu passo por essas crises de vez em quando? Na verdade, eu não desisti dos
próprios judeus. Dos próprios judeus, justamente. Mas qual era a incumbência dele estar ali? Qual era o mandamento de Deus para ele? Ele continua ali. Uma hora que ele começa a ver uma diversidade muito grande, todo mundo virando as costas para ele. Nesse virar as costas, de repente fazer chacota com Paulo, Paulo chega e ó, chega, desiste. Ah, por quê? O povo que se dizia cristão estava misturado. O que é mistura, gente? Todo lugar que a gente está tem mistura. Todo lugar tem as misturas. E a pior mistura que pode acontecer é a mistura cristã. Porque mistura cristã é complicado. Porque você, quando vai à igreja, você olha para todo mundo, você acha que todo mundo é maravilhoso. Ah, a gente é de Deus. Mas a mistura, na verdade, está no meio do povo. E a mistura acontece para quem não tem relacionamento, para quem não tem amizade, para quem é muito independente. Porque começa a receber algumas informações diferentes e aquilo começa a misturar com Deus. Deus não se mistura, mas com um montão de filosofia, com um montão de ideologia, com um montão de coisa que trazemos às vezes quando nós nos convertemos, não deixamos para trás. E aquilo vem e a gente está ali com aquela coisa dentro da gente misturado. E essa mistura é a pior que tem. Eu lembro uma vez que meu pai tinha um cara perto da minha casa, pastor, sou Deus, que Deus. Papai andava muito de saco cheio, né? Nessa época eu não era crente ainda. Aí o cara morava bem atrás da minha casa. Olha que mistura estranha. Deus te ama, Deus, porque Deus é Deus, Senhor. Eu falei, tá bom, irmão, fulaninho. Aí uma vez, cara, o papai estava fazendo construção lá em casa, reformando, a gente morava numa casinha de madeira, né? A gente botava jornal nos buracos, né? Aquela ventania, quando estava tempo assim, estava uma ventania nos buracos, a gente botando, o papai começou a construir a casa. Nossa vida começou a melhorar. Aí uma determinada noite, acho que ele teve uma insônia, aquelas insônias santas, né? O papai teve uma insônia, e aí ele foi assim, de madrugada, dar uma olhadinha na casa, e ele falou assim, pô, vou dar uma olhadinha ver como é que está o material. Só devia ser umas 2 da manhã. Aí o papai foi, olhou a casa toda e tal, aí fez um muro. Você já imagina, né? Botou a cabeça no muro assim para olhar o material. Quando meu pai bota a cabeça no muro para olhar o material, esse camarada, misturado, com um carrinho de mão na pedra dele. Meu pai, né, no outro dia de manhã, né? Mas sabe o crente misturado, como é que é problemático? O crente misturado não tem consciência de verdade, não tem convicção, não tem comprometimento, não tem responsabilidade com nada, entendeu? Ele fica à mercê da mistura. E aí quando ele não está muito forte em Deus, ele vai para a mistura, porque está misturado, tem coisa dentro que está misturada. Tem coisa dentro que não é de Deus. Então aquilo está armazenado. E quando está armazenado, às vezes manifesta Deus. Como é que manifesta Deus? E aí, Deus de mim, tem que se converter. Está manifestando Deus, né? Um pouquinho de Deus. E aí quando está um pouquinho longe disso, aí está no carrinho de mão, levando a coisa errada para casa. Aí está na mistura. E crente misturado é um problema. E nós, quando nós estamos misturados, é um problema. Mistura, é uma coisa que tem assim, destruído todo mundo e deixado a gente atingir o melhor tempo de Deus na nossa vida, entendeu? Você está fazendo muito mais coisas, Deus podia estar curando muito mais, Deus podia estar libertando muito mais, mas eu vejo tanta gente complicada, a gente para conversar com as pessoas totalmente decepcionadas, caramba, decepcionada. Eu imaginava isso do pastor, eu imaginava isso de fulano, eu imaginava isso de ciclano, caramba, o cara é crente, por quê? Mistura. E mistura não se identifica, tu identifica a mistura? Às vezes, imagina que você fosse misturado. Pô, eloquência é legal, né, para falar, né? Pô, falo bem de Deus aqui, caramba. E se eu tivesse um comportamento errado? Vocês iam me olhar como crente aqui. Um cara que está em um cara que manifesta a essência da minha mistura. Agora, o que Deus quer de mim e de você, na verdade? O que Deus queria dos judeus que estavam aqui questionando o Paulo no capítulo 18? Porque esses caras, se eles conheciam a lei, eles não podiam manifestar uma outra coisa diferente. Então, o que eles manifestavam? A imoralidade. Eles se prostituíam. Em Atenas, o que eles faziam? Adoravam outros deuses, mas falavam de Deus. Estavam na imoralidade, mas falavam de Deus. Ah, Paulo, muito melhor viver o que eu estou vivendo. Eu conheço Deus, mas para com isso, meu irmão, misturado. Paulo se cansa disso. Paulo fica desesperado com isso, desistir dos caras. Aí Deus precisa vir intervir. Aí Deus chega, Paulo, para essa palhaçada, continue nesse lugar, porque aí dentro tem muita gente, entendeu? Mistura é assim, ó, volta a na mistura. Está vendo o que Deus quer que você seja? Um copo d'água, cheio da presença dele. Imagina que essa água aqui é a presença de Deus. Né? Tá bonita essa água? Claro que o copo está meio sujo, né? Mas imagina se esse copo aqui fosse um copo de cristal com essa água branquinha, né? Pô, bonito, né? Água linda, né? Mas o que é o crente misturado? Aí você olha para o copo, está até bonito. Não deixa de ser copo, deixa. Não deixa de ter água, deixa. Não. Mas quando está misturado, tem uma corzinha meio diferente.
Aí você vê, por exemplo, que já tem até um cheiro, né? Tem um cheiro de remédio, né? Crente misturado tem cheiro. Crente misturado tem cheiro. Cristão misturado tem cheiro. Mas Deus quer que a gente venha a ser misturado. Tem gente que é tão misturado, né? Que a gente já olha até assim, tá bem vermelhinho mesmo. Eita. Já olha pro cara aí, né? Quer. Como que Deus quer? Transparente. Eita, que transparente. Glória a Deus, varão. Eita! Transparente misturado. Cheio de... todo impregnado de coisa na cabeça, achando que estava certo. Está todo mundo achando que podia adorar outro Deus e está ali. Todo mundo achando que podia estar na prostituição e está ali. Todo mundo achando que podia fazer o que quisesse e está ali. E está todo misturado. Eita, mais ainda, né? Deus é bom, pô. Deus é bom demais. Mas não é transparente. Mas não é real. Mas não é pela frente. Dá esse aqui, mano. Um homem valente. Vem cá, meu lado. Vem cá, um homem valente. Um valentão mesmo. Guerreiro de Deus. Vem cá, Ian. Não, para você entender como é sério esse negócio, cara. Quer ver uma coisa? Dá uma bicada aqui. Se estiver ruim, você fala. E aí, o que você achou? Gostoso? Bom na água? Tá geladinha, não tá bom, tá? Pô, entendeu? A diferença do crente que tá cheio de Deus, a diferença do crente que ele tem aparência. Não era líquido as duas? Até bonita e cheirosa. Até bonita e cheirosa, mas não era líquido as duas? Tanto uma como a outra, dois líquidos. Só que havia uma diferença muito grande, porque uma estava misturada com plax de dente, mas não era saborosa, fez o mal, e a outra era pura. Pô, e a pureza, cara, na verdade, ela acaba se destacando para Deus. Porque apesar da pureza sofrer muito por ser puro, porque na verdade há uma força querendo que todos nós estejamos misturados, mas Deus, ele tem uma maneira de olhar para esse... Na verdade, pior do que o pior do que o cara que não é, o cara que não é nada, pior do que o espírita, pior do que o cara que está lá vivendo uma vida promíscua, muito pior, esse é misturado. Paulo fica tão revoltado com isso que ele fala assim para Deus: não vou pregar mais para esses caras, vou pregar agora para quem? Para os perdidos, para os pagãos. Por quê? Pô, melhor do que misturado é pregar para gente que não conhece Deus. Meu Deus do céu. O cara é cheio de mais, né? Não, mas olha só, porque, ó, não tá escrito assim não, rapaz. Não, peraí, pô, não é bem assim não, rapaz. Esse negócio de estar separado não é desse jeito. Também não é tanto não, né? Não precisa ser tão duro assim não, pô, não, cacete. Mas, cara, a graça vem sobre isso aqui, ó. Você ser quente ou frio. Porque o morno, ele vomita. O maior problema do morno é que ele é religioso. Porque ele tem Deus, mas tem um monte de coisa nele. Tá cheio de coisa nele estranha. E aí ele começa a impor. Aí o trono de justiça está sempre nesse cara. Porque é uma justiça humana. Porque ele acha muito. Ele determina muito. Ele não se submete aos caprichos de Deus. De o transformar para o fazer puro. Gostoso. Né? Quando você está com muita sede, a tua vontade de beber uma Coca-Cola? Não é. Ainda que a gente goste muito, mas dá vontade de beber uma água bem geladinha, purinha. Tem uma água boa aí, uma água geladinha. Dá. Você bebe uma água. Só mata a sede para você, para água pura. Coca-Cola é misturado, mata a sede? Não, dá mais sede. Quando você está cheio da presença de Deus, sem religião, você mata a sede das pessoas que estão ao seu lado. Vamos pensar hoje. Quais as misturas que podem haver dentro da nossa vida hoje? Você está diante de uma situação que você... Ah, meu Deus. Não estou aguentando. Isso é incredulidade. Isso é falta de fé, ausência de fé. É uma mistura. Entendeu? Poxa, mas é difícil demais. Como é que eu vou sustentar essa fé? Cara, é assim mesmo. Na verdade, a gente precisa sustentar essa fé. A Bíblia diz que a gente tem que resistir o diabo na fé. Existem algumas setas que vêm na nossa mente para desestabilizar a nossa fé. Como a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, ele está dizendo assim, ó, com mistura não me agrada. Vocês precisam ter mistura. Nenhuma. Tirem as misturas, aí é uma reciclagem dentro de você mesmo. Você começa a dar uma olhada para dentro de si, dentro do seu comportamento diário. Não é o da célula aqui, depois para a gente comer uma sopinha, mas depois da manhã, quando você se depara diante de qualquer circunstância, boa ou ruim, como é que você está? Quando é boa, né, você glorifica a Deus e você fala, não, isso é fruto do meu esforço, é fruto do meu trabalho. Ou você honra a Deus. Quando vem uma dificuldade muito grande que mexe muito com você, como é que você se depara com isso?
Porque quando a Bíblia diz que ele vai dar autoridade para a gente, mas ele vai dar autoridade para quem? Às vezes as pessoas confundem isso. Não, porque em meu nome expulsaram demônios, se comer alguma coisa mortífera não fará mal algum. Ok, mas para quem? Para puro. Não é para misturado. Aí você vê às vezes as pessoas misturadas querendo fazer alguma coisa, orar, vai acontecer, não vai acontecer nada, porque está misturado. E aí Paulo está aqui batendo nesses caras. Paulo desiste disso. Ele vai querer ir para os pagãos. E Deus vai lá e dá uma sentença para ele. Por quê? Ele estava desistindo. Desistência é uma coisa muito complicada. Então eu queria te alinhar hoje, te dar assim, uma notícia boa, ou alguma coisa que pudesse te fortalecer. Não desista. Estou falando de vitória, se eu te conto algum testemunho que Deus me deu vitória, não pensa que lá atrás eu passei em situações maravilhosas. Eu passei por muitas situações difíceis e complicadas na minha vida. E nas dificuldades, nos momentos mais difíceis, eu não queria ter mistura. E ainda chegasse na minha casa, algumas pessoas vão falar para mim, pô, teu Deus é desse jeito, você prega tanto e está assim. Senhor, mas eu falava para a pessoa, não, eu não creio, eu creio que Deus me colocou e vai tirar, eu não quero essa mistura. Porque nesses embates que nós estamos, quando nós vivemos, é que vem os maiores pronunciadores de mistura. Te ver sofrendo, te ver às vezes com um filho bem longe, ou então teu marido longe, teu filho, ou você passando uma enfermidade, esse é assim mesmo. Pô, não tem jeito mesmo não. Ah, cara, não esquenta a cabeça não, muda aí, vai, não sai disso. Mistura. Mas Deus não quer misturado, Deus não quer desistência. Deus quer convicto, Deus quer homem cheio de fé. Deus quer que você entenda quem é Ele, a grandeza do Deus poderoso, a grandeza do Deus que tudo pode. Deus, quando você começa a entender e se relacionar com esse Deus da grandeza, do poder, da autoridade, que tem que se fazer novo na tua vida. A tua vontade em Deus é um teste que Deus nos faz. Às vezes as pessoas se convertem, né? Quando se convertem, então vem pressão mesmo, não é isso? Então acabou de se converter, como vem pressão? Ah, é uma pessoa que está chegando para Deus, você acha que o outro ser vai querer te perder? Não vai querer te perder. Então vai te atacar direto. Aí o que você tem que fazer? Você tem que primeiro começar a se relacionar com as pessoas que estão em Deus, para te fortalecer. Segundo, continuar firme. Terceiro, aumentar a tua fé em oração e jejum. E desistência, ele fala de homens na Bíblia que desistiram muito. Jonas desistiu. Lembra de Jonas? Quem sabe de Jonas? Ah, Senhor, eu não vou para Nínive. Desistiu. E quando ele resolve fazer a vontade de Deus, há um grande milagre naquele local. Então essa noite eu queria deixar para vocês essa palavra, uma palavra de conscientização da necessidade que todos nós temos de não estar misturado. Se você não estiver misturado, coisas grandes vão acontecer na tua vida. Não sai daqui também pensando que coisas grandes vai ser, agora você é rico, milionário. Pense assim, não, eu vou ter coisas grandes na minha vida, eu vou ter mais presença de Deus. Não tem coisa mais gostosa do que ter presença de Deus. Não tem alegria melhor do que você estar orando e sentir a graça. Não tem alegria melhor do que você quando está tocando hino, você está orando ali e sentir, pô, que gostoso, Senhor, eu me rendo a Ti. Você chorar na presença de Deus, não tem coisa mais gostosa do que isso. Não tem dinheiro que pague isso. Não tem dinheiro que pague ver vocês aqui para mim. Por quê? Eu vejo que Deus está incomodando, o Espírito Santo está agindo, as coisas estão começando a acontecer, vocês estão começando a se fortalecer. Passa muito cuidado, vou passar por uma cirurgia, e ai meu Deus, será como é que vai ser meu neném e tal? Como é que o Jorge tem que ir pular para a mesa de parto? Tenho certeza que virá uma varoa, que vai ser uma profeta. Já tem que ver a varoa já andando, pô. Porque se começar a entrar naquele medo, ai meu Deus, vão vir algumas ameaças na nossa mente para nos misturar. Mas o que você precisa ter convicção? De que você serve ao Deus que tem o controle de tudo. E que ainda que aconteceu alguma coisa, controlando, ele está ali, ó. Opa, peraí, está no meu controle, está no meu controle, está no meu controle. Tudo está no controle dele. Claro que existem algumas coisas que são muito ruins mesmo, mas está no controle de Deus. Ele sabe, ele vê. Na verdade ele é onisciente, ele está aqui, ele te vê, ele sabe. O cara que está mais próximo de você é o travesseiro, né? Como ele está ali, ele começa a reclamar, às vezes o problema que está passando. Mas Deus está vendo. Cada centímetro de problema teu, cada situação adversa sua. Mas aí, o que vai modificar o quadro é esse teu comportamento. É esse teu desejo de não desistir. Não desista porque você serve com Deus de Deus. Gente, saia da mistura. Ó, ela passou uma... Posso falar? Ela falou, essa semana ela passou uma situação muito engraçada aqui na escola. Chegou uma pessoa e questionou feio. Eu não aceito isso, parará por duro, porque você fala de Deus o tempo inteiro, você começa a reunião orando e tal. E assim, em suma, né? Ela chegou assim, eu não abro mão da minha fé. Ainda que você tenha a tua, eu tenho a minha. Eu respeito a tua, mas a minha, eu não abdico. Por naquela hora, por conta dela trabalhar aqui na empresa, ela podia muito bem fazer uma de boa moça e falar assim, não, eu sei, eu entendo isso, entendeu? Eu entendo, eu sei o que você pensa,
Você pensa isso da tua religião, eu entendo sim. Para ela fazer de boa moça, ela podia fazer isso. Ela estava recebendo uma mistura. Se aliançar com aquilo ali, ela deixou de ser pura, porque ela foi o quê? Misturada. Mas ela se manteve firme. Não, eu não abdico da minha fé. Não, você pode falar o que você quiser. Mas comigo, assim, eu creio em Deus, eu sei quem é Deus, eu sei quem tem cuidado de mim, é Ele que está sobre a minha vida, é Ele que está sobre essa escola. Agora, como nós nos portamos diante de alguns impasses, de algumas situações, quando nós estamos diante de algumas pessoas que não são crentes, que não são cristãs, que são pessoas que levam uma vida totalmente promíscua. Por exemplo, Corinto não era promíscuo? Era. Então, se a cidade de Corinto era uma cidade promíscua, era conhecida pela promiscuidade dela, né? Pelo tamanho da imoralidade, existem pessoas perto da gente que são imorais, prostitutos, pessoas que são devassos, que fazem um monte de coisa errada? Faz, né? E quando nós estamos perto desses corintianos, dessas pessoas que têm esse comportamento de Corinto? Eu lembro de uma história, o Paulo contou, olha que coisa, uma cabeleireira dela, acho que cabeleireira, não sei quem foi que contou para ela, tinha um cara que era crente, quando chegou no final do expediente, chamaram ele, já aconteceu até essa história aqui, chamaram ele para ir para uma casa dessas de massagem, né? Casa, essas termas que tem por aí. E aí ele foi. Não queria ir, né? Não vou lá tomar só um guaranazinho. E o cara era crente. O cara era crente, mas não estava vivendo um momento bom com a mulher dele. Estava passando por uma crise no casamento. Então ele estava meio que baleado. E aí ele, no final da história, resolveu ir para o lugar. Chegou ao local. E aí, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Eu acho que deve ter sido isso, né? O que eu estou fazendo aqui? Mas já que eu estou aqui, né? Vou tomar um guaraná só, não estou fazendo nada de errado. Olha só, tá no meio de Coríntios, né? Eita! Tá no meio de Coríntios. Tá no meio da imoralidade, né? Despontou uma mulher em cima, no segundo andar, e olhou para ele. E aí, sabe aquele lance de cruzou o olhar, os dois? Cruzou o olhar, os dois, pá. Pensei que a mulher desceu, ficou próxima. Aquilo ali acabou em cima de uma cama. E aí, quando ele acabou de ter aquela relação sexual com aquela mulher dentro daquele local, ele ficou arrasado. Acabou com a vida dele. E aí acabou aquilo, ele está indo embora. Aí antes dele ir embora, a mulher veio e falou para ele assim: você acredita no diabo? Sabe? O casamento se desfez, porque ele contou, ele foi ao pastor, confessou ao pastor, o pastor levou ao caso para tratar, ele se desfez. Mas você imagina o que é isso? Sabe o que acontece? É estar perto e não serem misturados. Não se assentar na roda. Não se assentar na roda de carniça, não aceitando aquilo. Não comungar, não se assentar e não aceitar. Não aceito isso. E se aquilo estiver muito mal, em honra a Deus, se retire. Eu vejo um cara na Bíblia que chega um momento que ele, para não pecar, ele vai para um monte e se esconde. Elias, 450 profetas de Baal, a Bíblia diz que os 400 profetas de Baal guerrearam contra ele. E aí um ameaçou o outro. O Deus que mandar descer fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. Aí os 450 de Baal, profetas de Baal, Elias sozinho, chega diante daquele cenário todo, mandou arrumar aquele altar, jogou água no holocausto. Quando acabou de jogar água, ele queimou, é o Deus verdadeiro, todo mundo reconheceu. Aí vem uma mulher atrás dele, Jezabel, persegue ele. Sabe o que ele faz? Bom, não vou conseguir, eu não vou aguentar com essa mulher, eu não vou aguentar com essa amizade, eu não vou aguentar com essas influências que eu vou misturar, eu vou para a caverna. Fugiu para a caverna e ficou sozinho. Por quê? Aí ele fala, mas Elias estava medroso. Não, ele não era medroso, ele sabia da sua debilidade. Ele conhecia ele. Imagina esse cara. Não, eu vou lá, vou contigo. Tomar um guaranazinho. Não, vamos, então tá legal, eu vou me aguentar. Vai perturbar. E perturbou o cara, e o cara caiu, acabou o casamento dele. Então, gente, por favor, em nome de Jesus, saia daqui com essa mensagem. A mensagem até um tanto meia dura, mas é importante. E aí, quando você está passando um problema, Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo esse problema. Deus está escutando isso. Você tem autoridade em Deus para falar isso, e essas coisas que às vezes perturbam a gente, que são de ordem espirituais, saem. Às vezes tem pessoas do teu lado, que é até parente meu, que estão opressas pelo diabo. Analise aí, ó, qual é o seu lugar? Você está misturado? Você tem cheiro. O puro não tem cheiro. Puro é puro. Mas se você está misturado, você tem cheiro. Você tem cheiro de Deus, você tem cheiro de coisa ruim. Quando está mais poluído, então ainda cheira mais ainda. Mas quando você começa a resolver e vir para cá, você fica sem cheiro. Quando está misturado, cheira até mal. Viu o crente chato, crente esquisito, crente mentiroso, crente que faz coisa errada, cristão que diz que é cristão, mas está cheio de problema?
quero nem dar pra esse cara, meu Deus. Mas quando você resolve e escolhe ser puro, você fica sem cheiro. Eita, tá sempre bem. E pelo contrário, as pessoas querem beber o que você tem dentro. Agora, quando você está misturado, ninguém quer beber o que você tem dentro. Pelo contrário, as pessoas ainda dizem assim, cara, eu passei igual isso aí, que fala tanto, mas parece que é, mas não é. Mas quando está cheio de Deus, quando procura estar aqui nessa pureza, as pessoas vão querer beber do que você tem dentro. Porque você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele só pode habitar em casa. Não é difícil. É só você decidir. Eu quero. Eu vou mudar. Eu vou ser parecido com Deus. Vale a pena. Vale a pena porque... Eu escolho Cristo todo dia, já convido a minha vida e olha a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai, e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo escolhido seu, eu sou abençoado, sou obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já corri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus.